Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, a todos vocês que estão aí em casa conosco nessa noite. Agora nós vamos trazer a palavra do Senhor, que está lá em Lucas 12. Eu peço que vocês abram as suas Bíblias lá em Lucas 12. E vamos falar nessa noite sobre a ansiosa solicitude pela vida. Continuando aqui o nosso momento de adoração, nesse momento que é a hora em que Deus vai falar conosco. Antes de começar, irmãos, vocês que estão aqui comigo e vocês que estão aí em casa, na sua sala, no seu quarto, juntamente com a sua família, eu quero que você abaixe a sua cabeça e vamos fazer uma oração. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar, Deus, nessa noite, conforme o Senhor me orientou. Meu Deus e meu Pai, eu quero pedir ao Senhor nessa noite que o Senhor venha pacificar o coração dos teus filhos, ó Deus. Aonde eles estiverem, Senhor, agora neste momento, ó Pai, que o teu Santo Espírito, ó Deus, venha acalmar o nosso coração na tua presença gloriosa. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha derramar o teu bálsamo de poder sobre as dores emocionais do teu povo, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que a paz que excede todo o entendimento humano, a paz de Jesus, esteja sendo derramada, ó Deus, como um bálsamo sobre as nossas vidas, ó Pai, sobre os nossos corações, sobre a nossa mente. Meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra venha nos curar nessa noite, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus é o que nós te pedimos e já te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, amém? Igreja, essa palavra é a ansiosa solicitude pela vida. É a palavra que Deus colocou no meu coração nesta manhã. E Deus falou, olha, compartilhe com a minha igreja, compartilhe com o meu povo. Compartilhe com o meu povo que está em casa, nesse culto online, o culto da vitória, nessa quarta-feira. Irmão, Jesus, ele estava ali conversando com os discípulos. Jesus estava ensinando os discípulos a respeito da vida, a respeito daquilo que eles iam passar. E essa palavra, ela é muito propícia para esse tempo que nós estamos vivendo agora, um tempo de dificuldades, um tempo de pandemia, um tempo onde as pessoas estão um pouco perdidas, sem ter direção. E essa palavra me fez refletir sobre a soberania de Deus, sobre o poder de Deus. Porque a palavra de Deus diz que sem Jesus nós não podemos fazer nada. E esse momento que nós estamos vivendo nos mostra exatamente isso. Que sem Jesus nós não podemos fazer nada. E não é apenas nós, não é apenas aqui no Brasil, é no mundo inteiro. Então que essa palavra nessa noite alcance o maior número de pessoas possíveis e que nós possamos refletir sobre isso, da necessidade de nós voltarmos os nossos corações para o Senhor Jesus. E Jesus, ele começa a falar para os discípulos como que é o cuidado de Deus com o seu povo. Porque a ansiedade, irmãos, ela é fruto de uma incerteza. A ansiedade, ela é fruto da insegurança. A ansiedade, na realidade, ela é a angústia pelo desejo. O desejo de controle, o desejo de uma segurança palpável. Mas a palavra de Deus diz, irmãos, que a nossa confiança, ela está no Senhor. A nossa confiança, ela não pode ser vista, porque ela é espiritual, ela é sobrenatural. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. É sobre isso que Jesus estava falando com seus discípulos. E Jesus falou assim, olha, a seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos dizendo, por isso vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Irmãos, existem pessoas nessa hora que estão desesperadas. Eu digo isso porque eu entro em contato todo dia com muitas situações, com muitos casos, com muitas pessoas. Existem pessoas nessa hora que elas estão desesperadas, elas estão desnorteadas, elas não sabem o que fazer. Mas a palavra de Deus que Deus traz para nós nessa noite não importa o que aconteça, não importa o que esteja acontecendo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, porque a vida é mais importante do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes.
Irmãos, a nossa vida, agora a gente está percebendo isso com mais clareza. Agora faz todo sentido. Hoje a gente tem roupas, mas não tem para onde ir. Então esse momento é um momento de grande reflexão. É um momento que está proporcionando ao povo de Deus, à igreja de Deus e até mesmo às outras pessoas que não servem a Deus, qual que é o sentido disso tudo? Qual que é o propósito da nossa vida? Deus, Ele cuida de nós. Um dia eu vinha vindo por ali e eu percebi que no chão, ali perto da padaria, alguém deixou cair alguns pães. E aí algumas aves estavam ali sendo alimentadas, e essa palavra me veio à mente, que Deus, Ele cuida até dos animais, né? Deus cuida das aves, dos pombos, do corvo, quanto mais de nós que somos os servos do Senhor. E a palavra de Deus ainda vai dizer, irmãos, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então esse é o momento de nós refletirmos sobre isso. As nossas vestes, elas não são mais importantes do que o nosso corpo. O nosso corpo, que é um corpo vivo, santo e agradável a Deus, que foi feito para louvar, para adorar e para enaltecer o nome do Senhor Jesus. É sobre essas implicações eternas, irmãos, que essa palavra fala nessa noite. Você que está aí em casa, essa palavra é para você. Deus quer alcançar você nessa noite. Deus está entrando aí na sua casa. Deus está movendo as águas dele aí sobre a sua casa. Deus está trazendo para você a compreensão desse momento que nós estamos vivendo. Não se desespere. E ele começa aqui no versículo 24. Ele começa a mostrar. Jesus vai desconstruindo uma percepção que nós temos do cuidado de Deus, que muitas vezes é distorcida. Nós na realidade não conhecemos a Deus. Nós na realidade, às vezes nós não conhecemos a grandeza desse Deus, porque nós temos andado tão ansiosos, tão preocupados, muitas vezes sofrendo por coisas que nem vão acontecer. Isso é ansiedade, irmãos. A ansiedade, ela é um programa de autodestruição. É só isso que ela quer fazer com você. Mas nós que somos servos do Senhor, nós somos diferentes. Assim como Jesus estava orientando ali os discípulos dele, Ele está nos orientando nessa noite. Amém? Ele diz aqui no versículo 24: observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm dispensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Olha só, igreja, olha só, irmãos, observai o cuidado que Deus tem com a natureza, observai a fidelidade que Deus tem. Deus, Ele cuida de tudo aquilo que Ele criou. Deus é perfeito na sua obra e Ele chama a nossa atenção. Olha, quanto mais valeis do que as aves. Você que está em casa nessa noite, você vale muito mais do que as aves. Não se preocupa. Deus, Ele vai acrescentar a você tudo aquilo que você precisa para viver. O momento é difícil, é um momento mesmo de sofrimento, mas é um momento que a igreja do Senhor tem que estar em unidade. É um momento que a igreja do Senhor tem que estar com os joelhos dobrados diante do Senhor, clamando ao Senhor e pedindo ao Senhor discernimento desse tempo que nós estamos vivendo agora. No versículo 25 ele fala assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Meus irmãos, esse versículo ele vai falar de dependência de Deus. O que a ansiedade pode acrescentar na sua vida? O que a ansiedade pode fazer por você nesse momento? Ela está trazendo alguma coisa boa? É uma sensação boa o que a ansiedade está fazendo com você? Não, irmãos, não é. A ansiedade, ela é na realidade uma negação da sua confiança em Deus. Então você tem que começar a pensar nisso. Como que está a sua dependência com Deus? Você realmente depende de Deus? Você tem essa relação de dependência com Deus? Uma dependência emocional, uma dependência psicológica, uma dependência espiritual com Deus? É sobre isso que Deus está falando conosco nessa noite. Todas as nossas dimensões das nossas vidas voltadas, ligadas, em sintonia com Deus, em sintonia com a palavra de Deus. Não adianta, irmãos. A ansiedade, ela não vai fazer você mudar alguma coisa na sua vida. Esse é o momento que a gente está vivendo, onde a gente percebe que os nossos planos e os nossos projetos, né, todas as nossas projeções do amanhã estão paradas, e é um momento mesmo de reflexão.
É o momento da gente se voltar para Deus, é o momento de nós começarmos a perceber realmente o que é importante no nosso relacionamento com Deus, o que é importante na vida. Esse momento está trazendo essa reflexão. Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, porque andais ansiosos pelas outras. Olha só, irmãos, o que essa palavra está falando. As coisas mínimas, nós não podemos fazer nada quanto a isso. Por que nós vamos andar ansiosos pelas coisas mais complexas? Irmãos, nós devemos colocar tudo isso nas mãos de Deus. Seja a angústia que você está tendo nessa hora, seja o sofrimento que você está passando nessa hora. Eu não sei qual é o seu sofrimento, eu não sei qual é a sua angústia nessa noite, mas eu sei que o nosso Deus, o Deus que tem chamas de, os olhos são como chamas de fogo, Ele está entrando aí no teu íntimo, Ele está entrando aí na tua mente, Ele está sondando o teu coração, Ele está sondando a tua vida, e com certeza Ele está indo de encontro às suas dificuldades, indo de encontro aí, é o que está no seu coração. Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Olha só, irmãos, mais uma vez, Jesus falando para nós, olhe para a natureza, olhe o cuidado que eu tenho com a natureza. Será que eu não vou ter cuidado de vocês? Será que eu não vou prover aquilo que vocês estão precisando? Irmãos, muitas vezes nós estamos pensando, eu vou perder o meu emprego, e agora o que vai acontecer amanhã? O comércio não vai reabrir, e são tantas incertezas, são tantas dúvidas que surgem dentro de um coração que está distante de Deus. E é o momento, irmão, de nós pensarmos a respeito desse cuidado de Deus na nossa vida, que Deus cuida da natureza e Deus está cuidando de nós. Não se preocupe com o amanhã, irmãos. A cada dia basta o seu mal. Esse momento ele está trazendo essa reflexão. A cada dia basta o seu mal. Viva o aqui e agora. Receba do Senhor o sustento do nosso dia a dia. Quando Jesus vai nos ensinar a orar lá em Mateus 6,33, ali no início do capítulo, ele fala, dai o pão nosso de cada dia. E é isso que nós estamos precisando, irmãos, é ter essa nossa dependência de Deus. Se os nossos celeiros estiverem todos cheios, todos transbordantes, será que nós estaríamos aqui? Será que nós estaríamos participando desse culto da vitória nessa noite? Será que nós estaríamos preocupados com alguma coisa? Será que nós estaríamos buscando a Deus? É sobre isso, irmãos, que essa palavra ela está trazendo essa noite, é uma palavra de reflexão. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Irmãos, essa é a constatação de Jesus a respeito daqueles discípulos e também a respeito de nós. Quantas vezes nós estamos nesse lugar de homens de pequena fé, mulheres de pequena fé, de pessoas que têm uma fé tão pequena que não conseguem entender a grandeza do nosso Deus, entender que os nossos problemas, as nossas causas são tão insignificantes para Deus. Não há nada maravilhosamente grande que Deus não possa fazer. E a palavra de Deus, ela está nos trazendo esse entendimento nessa noite, desse cuidado de Deus. Não andeis, pois, a indagar. Irmãos, quantas indagações. Esse tempo está trazendo tantas indagações, indagando sobre tantas coisas. O que eu vou comer agora? O que eu vou beber? Como é que eu vou fazer a compra, E muitas pessoas estão entregues a tantas inquietações sobre o que fazer, sobre o amanhã, sobre o que será. Se eu adoecer, será que eu vou ao hospital? O meu filho vai nascer, será que eu vou pegar esse vírus? Tem tantas pessoas, irmãos, desenvolvendo fobias, transtorno de pânico, tantas pessoas, irmãos, com ansiedade generalizada, com depressão, porque elas estão com medo de morrer, elas estão com medo de que a família seja contaminada. É um tempo que exige de nós uma postura cristã muito grande. É o momento de você olhar para dentro de você. Esse é o verdadeiro avivamento. É o momento que nós nos arrependemos das nossas más obras. É o momento, irmãos, que nós venhamos a perceber se nós realmente estávamos no distanciamento de Deus, irmãos.
Agora nós estamos distanciados de pessoas, mas será que nós não estávamos distanciados de Deus? E Deus permitiu que todas essas coisas acontecessem para que nós olhássemos para dentro de nós e percebêssemos o tanto de Deus que há dentro de nós. É um momento de reflexão, irmãos, e essa palavra de Jesus, ela trouxe tudo isto. Essa palavra de Deus, ela está mostrando para você o que realmente tem valor, que a tua família é que tem valor, é que os teus filhos têm valor, é que a tua casa é que é importante, porque é na tua casa que você recebe o alimento, é na tua casa que você recebe o apoio, o suporte. Então esse é o momento de reflexão. Não fique disperso em casa, não. É o momento que Deus separou para você se reunir junto com os seus, para você dobrar o seu joelho em oração e a tua casa ser um altar de Deus dia a dia. É isso que Deus quer. Agora, irmãos, no mundo, milhares e milhões de irmãos estão ajoelhados, estão reunidos em algum lugar. Muitos estão escondidos porque não podem. Eles estão clamando a Deus e não pode ser diferente conosco, irmãos. O avivamento, ele já está acontecendo, irmãos. Não perca esse trem. Talvez você que não esteja percebendo isso, mas o avivamento de Deus, ele já está acontecendo nas nossas vidas. O avivamento de Deus, irmãos, já está acontecendo na nossa família. Não perca esse trem. O trem está passando, o trem de Jesus, o trem do Espírito Santo derramando bálsamo sobre nós, derramando bálsamo sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Meus irmãos, e aqui no versículo 30, ele fala assim: porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Meus irmãos, o que esse versículo está dizendo? Que os gentios, aquelas pessoas que não têm Deus, que não conhecem a Deus, que não servem a Deus, eles é que vivem o tempo todo, eles é que direcionam toda a energia emocional deles buscando essas coisas. E ele fala que, olha, eu sei que vocês necessitam delas, mas a Bíblia fala que se nós buscarmos o reino de Deus, Ele vai acrescentar todas essas coisas para nós. Então o que essa palavra está dizendo? Que nós estamos perdendo muito tempo buscando, dessa forma que nós estamos buscando as coisas do mundo. E não é isso que Deus quer. É um momento de reflexão, irmãos, é um momento de avivamento. E nós precisamos pensar e começar a ouvir o que Deus está falando. Eu estou percebendo nesses cultos online, nos cultos de vitória, no culto da família, como Deus está usando as pessoas, homens e mulheres de Deus, que estão subindo aqui nesse altar para falar mais ou menos a mesma coisa. É tempo de mudança, irmãos. É tempo de reflexão, é tempo de convertermos, né? Você está indo numa direção, mas essa direção ela não está correta. Essa direção ela está te levando para longe de Deus. E Deus está falando para você, olha, volta. Volta. E sabe o que vai acontecer, irmão? Se você decidir voltar nessa noite, Deus, Ele vai te tomar pela mão dEle e Ele vai conduzir você ao centro da vontade de Deus. E é isso que Deus está querendo para nós, irmãos. É um momento difícil, é uma pandemia, é letal, mas nós, como servos do Senhor, nós temos que ter discernimento do que está acontecendo no momento, qual que é o nosso papel enquanto igreja do Senhor, o que nós temos que fazer, irmãos. Nós precisamos orar pelas pessoas que estão internadas. O coronavírus não atingiu nossa família, que bom, glória a Deus. Mas quantas famílias estão enlutadas, quantas famílias estão sofrendo tão perto de nós, e quanto tempo nós temos tirado com o nosso joelho no chão, orando por essas pessoas. É sobre isso que essa palavra aqui está falando. Jesus está orientando os discípulos dele: olha, vocês estão sendo enviados para pregar o evangelho, para ir na casa das pessoas, para resolver conflitos, e vocês não podem ser ansiosos, vocês não podem ser guiados pelas emoções, vocês têm que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. É sobre isso que Deus está falando nessa noite, irmãos. É isso que Deus está falando conosco nessa noite. Deus está falando com você que está na sua casa. Deus quer levantar você que está na sua casa. O homem cai, o cair é do homem, mas a palavra de Deus diz que o levantar é de Deus. Muitas pessoas estão dormindo. Eu quero dizer para você que está aí dormindo, que Deus vai te despertar nessa noite. Deus vai te despertar para uma nova vida. Deus vai despertar a sua consciência cristã, irmãos. É a perseverança dos santos, irmãos. Lá atrás, os nossos irmãos,
eles também sofreram. Muitos irmãos foram queimados, né, vivos, colocados como tochas humanas para iluminar uma cidade. Outros morreram ali naquelas arenas, comidos por leões. Será que tudo isso foi em vão, irmãos? Não foi. E agora é o nosso momento, e essa tocha da fé, ela está nas nossas mãos. A responsabilidade agora é nossa. Nós que temos que ir, e nós que temos que fazer, irmãos. Essa palavra de Deus, ela falou muito comigo. Eu falei para Deus: Senhor, essa palavra é para mim. Essa palavra, eu falei isso, irmão, chorando lá na minha casa. Eu falei: Senhor, essa palavra é para mim, porque o avivamento está acontecendo e muitas vezes nós não estamos percebendo. E Deus está trazendo essa palavra para nós nessa noite. Eu só tenho que louvar Deus. E Ele vai dizer no versículo 31: buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, essas coisas que causam ansiedade no povo, essas coisas que nós estamos buscando com ansiedade, com dores, Deus está dizendo para você: se você buscar o reino de Deus, eu vou acrescentar tudo isso na sua vida. Irmãos, e o que é buscar o reino? A palavra de Deus diz que o reino de Deus está dentro de nós. Então buscar o reino é buscar Jesus, irmãos. É buscar Jesus, é buscar a essência de Deus. O reino de Deus está dentro de nós. É sobre isso que a palavra de Deus está falando. Não é o tanto que eu vou à igreja, não é o tanto que eu faço determinada coisa, mas é buscar aquele que é tudo em nós, que é o Senhor. É Ele que está dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, e nós precisamos buscar o reino de Deus, irmãos, antes de tudo. É antes de qualquer coisa. Não é depois, sobrar tempo, não. É antes de tudo. Deus, Ele quer a primazia nas nossas vidas. Às vezes a gente está tão ocupado com as coisas, com a família, com a casa, com o trabalho, e a gente vai deixando Deus em segundo plano. Irmãos, tudo é bênção de Deus na nossa vida, e nós temos que aprender a usar tudo que Deus nos deu, a lidar com tudo isso que Deus nos deu. Tem que ser bênção, não pode ser maldição. E nós precisamos buscar o reino de Deus. E Ele diz no versículo 32, não temais. Eu quero dizer para você que está aí em casa, não temais, não olhe as circunstâncias. Ande pela fé. O justo, ele viverá pela fé. Nós estamos vivendo esse momento, irmãos, de viver pela fé. A gente não quis fazer isso a vida toda, porque a gente estava muito seguro de tudo, a gente estava muito abastado de tudo. E aí Deus permite essa situação, sabe para quê? Para a gente aprender a viver pela fé. E nós vamos ter que aprender a viver pela fé. E o Senhor está conosco. Ele diz: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Irmãos, o Senhor, Ele deu o reino dEle. Nós precisamos buscar esse reino, irmãos. E agora, irmãos, para finalizar essa palavra que o Senhor trouxe para nós nessa noite, irmãos, quando Jesus fala aqui no início, né, versículo 22, não andeis ansiosos pela vossa vida, é porque Jesus viu em nós um padrão de comportamento totalmente disfuncional e longe da vontade de Deus. Jesus viu em nós práticas que muitas vezes até a gente chama de prática de justiça, mas a forma como a gente faz acaba dando ansiedade. E lá em Mateus 6, no início, ele vai falar até mesmo de coisas que a gente faz que são boas. Por exemplo, a prática da justiça. Mas ele diz: olha, se você está esperando algum reconhecimento do homem, você já ganhou o seu galardão. Isso gera ansiedade em nós. E ele vai falar também sobre você buscar os tesouros da terra. Muitas vezes nós estamos empreendendo toda a nossa energia para buscar os tesouros da terra. E nós temos trabalhado em uma escala, em duas escalas, em vários dias da semana. E nós temos trabalhado muito porque a gente quer juntar, a gente quer acumular muitos tesouros aqui na terra. Isso gera ansiedade. É sobre isso que Jesus está falando nessa palavra. E olha só como que Jesus, ele vem desconstruindo aquilo que nós considerávamos como a forma correta de viver e se relacionar com Deus e com o reino de Deus. Ele chega aqui e fala, olha, versículo 33, vendei os vossos bens e dai esmola. Para que nós estamos ajuntando? Por que nós estamos tão ambiciosos, querendo juntar tantas coisas, não é?
Ele vai dizer aqui, olha, no mesmo capítulo 12, versículo 21, que eu não trabalhei aqui nessa noite. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Então o que adianta a gente estar juntando tantas coisas? E Jesus fala: vende isso que está causando ansiedade em você, e dê aos pobres. Irmãos, mas tudo que você fizer tem que ser para a honra e glória de Deus, porque se for para você receber algum reconhecimento de Deus, isso vai gerar ansiedade em você, isso vai fazer você ter um relacionamento com Deus bem distante daquilo que está na palavra de Deus. Vendei os vossos eternas. A forma como você está vivendo, irmãos, ela tem implicações eternas, ou no céu ou no inferno, mas ela tem implicações eternas, e a gente precisa pensar nisso. Tudo que eu estou fazendo aqui tem implicações eternas. Precisamos aumentar o nosso nível de consciência cristã em relação a isso. E esse tesouro, irmãos, ele não pode ser um tesouro terreno, porque tesouros terrenos, eles chamam a atenção de outras pessoas, chamam a atenção dos ladrões, ele se consome, ele se estraga ao longo do tempo. Mas os tesouros celestiais, irmãos, o nome já diz, são eternos, são celestiais. É aquilo que vai aproveitar de tudo que você conquistou aqui na terra. E ele ainda termina assim: porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Meus irmãos, Jesus, ele vem desconstruindo essa sua forma de viver que está gerando ansiedade. E é por isso que ele fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. Tudo que você está precisando, irmãos, conversa com Deus no seu quarto, faça a sua oração, não fique ansioso. Lá em Mateus 6, Jesus me ensina a orar, porque quando eu não oro a Deus, quando eu não tenho um relacionamento com Deus, quando eu não confio em Deus, isso gera em mim ansiedade. Porque eu vou confiar em quem? Eu não estou orando, não estou conversando com Deus, Deus não está me fortalecendo, o Espírito Santo não está me trazendo entendimento. Isso vai gerar em você ansiedade. É por isso que Jesus ensina como orar. E ele fala: olha, quando você orar, faça assim, né? Ele ensina a gente a orar, justamente porque a falta de oração, né? Esse teu distanciamento de Deus, ele vai gerar em você ansiedade. Ele fala: olha, portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Tem que ter primeiro, irmãos, o reconhecimento da santidade de Deus, que Deus, ele é um Pai, que ele está no céu, que ele é um Deus todo-poderoso, e fala: olha, venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós precisamos orar dessa forma. E ele fala: olha, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Irmãos, nós precisamos ter uma vida de oração, precisamos falar com o nosso Pai. É o nosso Pai que nos dá segurança, é Ele que nos dá confiança. Se nós não oramos para Ele, se nós não conversamos com Ele sobre os nossos problemas, isso vai gerar em você ansiedade. Por isso que Jesus chega aqui no versículo 25 de Mateus 6, e ele fala assim: ó, por isso vos digo. Então tudo que está atrás desse versículo aqui são coisas que Jesus estava trabalhando com os discípulos. E isso aqui é uma conjugação conclusiva. Ele fala: portanto, tá? Portanto vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. É por isso que ele fala essa palavra aqui. Porque antes do versículo 25, se vocês leem depois em casa, vocês vão ver que são práticas, né, de relacionamento com o homem, com Deus, que nós estamos tendo. E essa prática está distorcida, está disfuncional. E isso é que tem gerado ansiedade. Irmãos, ansiedade, ela não é um atributo do povo de Deus.
nós não podemos ser ansiosos, porque nós temos um Deus. Eu sei em quem eu tenho crido. É isso que nós temos que falar quando vier à nossa mente algum pensamento de ansiedade. Nós temos um Deus, nós temos um Senhor, e esse Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele pode todas as coisas. Será que Deus não vai cuidar dos seus eleitos? Será que Deus não vai cuidar dos seus filhos? Não se preocupe, você que está em casa, o meu emprego, Deus cuidará de você, Deus cuidará de ti, Deus cuidará de nós. E eu creio, irmãos, em nome de Jesus, porque foi assim, toda a história bíblica mostra assim, Deus agindo em favor do teu povo, Deus enviando socorro, Deus entrando com providência. Nessa pandemia não será diferente. Deus está intervindo na vida dos seus filhos, em todo o mundo, amém? Eu creio nessa palavra em nome do Senhor Jesus. Eu quero chamar o pessoal do louvor para vir ministrar aqui, para depois nós fazermos uma oração, agradecendo a Deus por essa palavra maravilhosa, porque Deus, Ele trouxe uma palavra de reflexão. Não andeis ansioso por coisa alguma, faça conhecido diante de Deus as suas petições, peça a coisa certa para Deus, porque Deus, Ele é generoso e Ele é fiel em te abençoar. Vamos ficar de pé, vocês que estão aqui, você que está em casa também, se quiser que se colocar de pé, numa posição de adoração a Deus, esteja à vontade, convida a sua família, traz aí o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, e juntos vamos louvar o Senhor. Glória a Deus, aleluia. O nosso Deus é bom, o nosso Deus, Ele é poderoso. O nosso Deus, Ele está aqui nessa noite. Ele está com você aí na sua casa, amém? Você pode estar glorificando a Deus aí na sua casa. Você pode estar agradecendo a Deus por essa palavra que Ele trouxe para você nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, para sempre, amém. A Ti, Senhor, toda honra e toda glória seja dada ao Teu santo nome, porque todas as coisas foram feitas por você, por meio do Senhor, para Ele, por meio dEle são todas as coisas. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos Te agradecer por essa palavra nessa noite. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós cremos que o Teu bálsamo foi derramado nessa noite. Oh Deus, sarando as dores emocionais, meu Deus e meu Pai, que porventura havia dentro desse homem, que porventura havia dentro desta mulher. Meu Deus e meu Pai, que em nome do Senhor Jesus, que a Tua palavra, ela tenha nos santificado nessa noite, e faça, ó Deus, que o nosso viver, a partir de hoje, ó Deus, seja pautado pelos princípios, pelos mandamentos da Tua palavra. Meu Deus e meu Pai, nós não queremos andar como os gentios buscando tantas coisas, mas nós queremos buscar, meu Deus, antes de tudo, o Teu reino e a Tua justiça. Pai, em nome do Senhor Jesus, sara, Senhor, sara as dores psicológicas, dores emocionais, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, derrama o Teu bálsamo, Senhor,
e nos cura, Deus, com a tua paz. Pacifica o nosso coração nessa noite, ó Deus, e que nós venhamos crer em Ti, ó Pai, tão somente em Ti, ó Pai, sabendo, ó Deus, que Tu és fiel em todas as coisas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós Te louvamos, ó Deus, e Te glorificamos, ó Deus, nessa noite. Muito obrigada, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, que o Senhor abençoe, Senhor, aqueles que estiveram, Deus, ouvindo a Tua palavra, Deus, nessa noite, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Senhor.